Boa noite, estamos iniciando mais uma live de perguntas e respostas do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Esta noite, com a participação do Rogério Chaves, vai responder para a gente questões sobre o Evangelho, sobre o Livro dos Espíritos e perguntas feitas pelas pessoas em geral. Vamos então elevar o nosso coração a Deus, pedindo muita paz, proteção, harmonia, e que Ele esteja conosco nessa noite, ajudando nos esclarecimentos e que eles possam ser de utilidade para o maior número de pessoas. Vamos tentar agora conectar com o Rogério. Pronto, você pode... Esperando a conexão com o Rogério. Só um minuto. Enquanto o Rogério se conecta, vamos lembrar mais uma vez que as lives estão sendo feitas aos sábados, às 14 horas, terça-feira, às 20 horas, quarta-feira temos aula de psicoeducação para aqueles pacientes que estão em tratamento espiritual, quinta-feira tem essa live de perguntas e respostas. E hoje nós fizemos uma alteração, uma mudança no site, no Instagram. Então, quem quiser saber alguma coisa específica de algum assunto, é só entrar no site e ir nas séries, apertar lá o lugar escrito séries, que vai aparecer todos os tipos de lives que nós já temos. Bruno, aqui é o seu solicitar. Então, quem quiser ver uma palestra sobre mediunidade, o que quer que seja, assim, fica mais fácil de vocês. Boa noite. Oi. Tudo bom? Tudo bom. Você? Joia. Vamos começar? Vamos. Já falei umas coisas aí. Vamos iniciar com perguntas das pessoas hoje, depois a gente passa para o Evangelho. A pessoa fez o seguinte comentário: estou recente nos conhecimentos espíritas, mas conforme alguns livros que li, observei que quando ocorre o desencarne, a maioria de nós ainda mantém laços do espírito com a materialidade. Portanto, estes espíritos ainda não possuem elevação moral, espiritual, para lembrar de suas vivências passadas, e possuem tempo de passagem no umbral. Dessa forma, como ficaria as questões do desencarne de crianças, visto que a maioria delas só lembrariam da última vivência, estando ainda ligado aos caracteres infantis. Elas também possuem passagem pelo umbral na forma infantil? Conseguiu entender, Rogério, a pergunta? É comprida? Mas eu acho que é basicamente as crianças têm é o mesmo processo, né? É interessante essa pergunta. A gente não para pensar nisso, né? Mas as informações que a gente tem dos espíritos é que as crianças, elas são um caso à parte. Elas têm muita proteção espiritual, porque estão ainda em fase do processo reencarnatório, que se inicia na fecundação, mas mesmo depois do nascimento, ele se perpetua por um tempo até completar definitivamente. Então, essa questão das crianças, para elas passarem ou não pelo umbral, ela se efetiva da seguinte maneira: por que é que um espírito passa pelo umbral? Ele vai para o umbral, que houve uma explicação aí do Renato, inclusive, sobre o umbral, né, numa palestra que ele deu, de que o umbral não é um lugar geograficamente estabelecido. Eu me lembro da explicação do Renato, que o umbral é um estado em que se encontra a pessoa.
diante de uma perturbação por um motivo qualquer. E pela lei de afinidade, todos que se encontram perturbados por um motivo ou outro se agrupam, né? E eles se agrupam e isso representa um umbral, um estado de perturbação que todos passamos. Todos os seres passamos. Uns ficam mais perturbados, outros menos perturbados, como diz aí o autor da questão, por questões de desequilíbrio, ou por ligação com ainda com as coisas materiais, reencarnam e ficam tão presas e envolvidos com questões do planeta e das coisas materiais, e às vezes se esquece que vão voltar a ser espírito, vão voltar para o mundo espiritual, onde as coisas materiais não adentram. E aí o espírito, por um desequilíbrio qualquer, uma perturbação, ele passa por esse processo, né, durante o passamento. Está lá no livro Céu e Inferno, onde Kardec esclarece muito bem essa questão. Então, todos nós passamos pelo processo da perturbação, pelo desencarne. E isso constitui o umbral, onde eles se reúnem e se encontram no umbral. Por que as crianças não passam por esse processo? Porque as crianças, essencialmente aquelas infantes, elas não têm ainda consciência plena do seu estado aqui no planeta. Elas estão ainda em processo reencarnatório, né? Então, as suas atitudes, as suas deliberações, as suas escolhas não são escolhas concretas e que infunde a elas responsabilidades, como no caso de um adulto. Então, uma criança em eternidade que está ainda em processo reencarnatório, porque é lá na adolescência que se completa mesmo a reencarnação. E entrando nessa fase da adolescência, e uns dizem que é aborrecente, exatamente porque é uma fase difícil, porque o espírito completa o processo reencarnatório e ele começa a pôr as suas asinhas de fora. Deixa eu dar uma limpadinha aqui na cara. Então ele põe as suas asas de fora e ele já quer ser dono de si. Colocar à tona as suas vontades, os seus trejeitos, todos aqueles atavismos e os condicionamentos que ele traz de outras vidas. Por isso é tão complicada a adolescência. Porque antes da adolescência, na fase infantil, ele está ali completando a reencarnação, ainda não se manifestou plenamente aquele espírito antigo, arraigado, com muitos hábitos ruins e outros bons. E aí uma criança, quando ela desencarna, ela tem uma proteção espiritual muito grande. E, por conta mesmo das suas atitudes aqui, por não terem assim, o grau de responsabilidade que tem um adulto, que é mais consciente diante das decisões na vida, ela não tem essa perturbação, não passa por essa perturbação, portanto, não passa pelo umbral nessas condições. Deu para entender? Eu acho que a dúvida, eu penso que muitas pessoas ficam na dúvida, Rogério, é porque a gente sempre fala que quando desencarna, você, assim, quando a gente explica para que as crianças não são exatamente aquelas criancinhas meigas, né, que elas são espíritos antigos, que já tem uma história, tem um passado. Então, muita gente, quando a pessoa desencarna, mesmo sendo criança, a ideia é que ela imediatamente já volte à sua condição de espírito antigo, com toda a sua bagagem boa e ruim, e que então poderia passar. Entende? Eu acredito que seja por isso que tem um pouco de confusão, né? Pode fazer confusão nesse sentido mesmo. Mas uma vez uma criança encarnando e desencarnando em eternidade, ela já passou por um processo já de depuração, entre aspas, vamos dizer assim, né? Aquele espírito antigo, ainda com muitas inclinações ruins, às vezes, ela conserva isso nela, porque isso vai ser um trabalho milenar, né, de depuração, de trabalho de mudança de comportamento, de pensamento, mas ela não passa assim, não. Por exemplo, vamos dar um exemplo, que os exemplos falam bem. No livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, tem a história lá do Júlio, uma criança que foi adotada por uma
uma mulher, ela casou-se com um indivíduo e ele tinha esse filho, o Júlio. E aí ela não gostava do Júlio e trabalhou para matar ele, para ele morrer. Eu não me lembro bem da história, se ela colocou veneno, não sei qual que é. Eu sei que ele morreu lá na praia, lá ela deixou assim. Eles foram para a praia e ela viu que ele estava se afogando e ela deixou ele se afogar lá. Mas ele reencarnou assim, rapidamente. Não que as crianças reencarnem assim, não é isso não. Mas ele reencarnou por conta da necessidade da família e do pai desse processo reencarnatório da criança. Normalmente, os espíritos que desencarnam, eles passam por essa perturbação e tem que fazer um longo trabalho de reequilíbrio pessoal para poder programar uma nova encarnação. O caso do Júlio, não, ele reencarnou rapidamente, mostrando aí que ele não passou por perturbação nenhuma, né, no desencarne dele, sabe? Uhum. Mais ou menos assim. Tá bom. Agora não, isso aqui já perguntei. Tenho acompanhado as lives e gostado muito. Gostaria de entender a seguinte passagem. Se é dado a cada um segundo suas obras, por que Jesus promete o paraíso ao mesmo tempo, tanto ao bom ladrão quanto ao mau ladrão, que foram crucificados com ele? Essa é uma pergunta. E depois ela continua. Assisti há algum tempo uma live sobre reencarnação e tenho dificuldades ainda de compreendê-la. Qual a razão dessa reencarnação? Nossa, são duas perguntas? São duas perguntas, né? Porque eu achei que uma estava complementando a outra, mas na verdade não. Vou fazer então a pergunta: por que que Jesus prometeu o paraíso para o mal e para o bom ladrão? Depois você responde por que que a gente reencarna. Isso quando da crucificação, não é? Ele O estava crucificado no junto com lado dois bom ladrões. ladrão. Uhum. Diz a Bíblia que um era um bom ladrão, não sei se tem bom ladrão, porque o cara está ferindo a propriedade do outro, e o outro era um mau ladrão, certo? Um roubava simplesmente, o outro roubava e batia na pessoa, então era um mau ladrão. Verdade, Bom, é, isso aí é o seguinte, a gente entende da seguinte maneira. Jesus realmente prometeu o paraíso, ele dizia assim, como que era? Ele falou assim, o ladrão, o bom ladrão falou, mestre, quando você for para o paraíso, em outras palavras, né, me leve com você. E o outro também, do lado ali, falou, eu também quero, né? E Jesus falou assim, em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade vos digo, vírgula, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, prometeu o paraíso naquele momento o indivíduo, com estas palavras. Isso suscita uma dúvida tremenda na gente, né? Ora, então, o que é preciso fazer? Daí é que veio aquela história do arrependimento. Basta arrepender para herdar o paraíso. Negativo. Nada disso. A doutrina espírita vem com a sua lógica tremenda, o seu raciocínio reto, né, a sua coerência medonha e explica isso aí de forma, como eu disse, bem lógica, sem esse misticismo e essa graça que beneficia uns e prejudica outros. E a gente tem que entender que Deus é justo, e para ser justo ele tem que dar para o Chico a mesma coisa que ele dá para o Francisco. Então a graça de Deus é injustiça de Deus, porque se deu a graça para um e para outro não. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu morria de vontade de tocar teclado. Até entrei numa aula, comprei um teclado e fui aprender a tocar teclado. Depois de 6 meses, a professora falou assim para mim, doutor, o senhor não gosta de jogar bola, de fazer alguma outra coisa? Ou seja, a professora desistiu de mim. Por que será que Deus não me deu a graça de tocar teclado? O meu filho mais velho, você conhece ele, ele toca teclado, violão, guitarra, acordeon, o que você der na mão dele, ele toca. Sem nunca ter aprendido música, né? E eu morro de inveja, porque eu queria aprender a tocar teclado e nunca consegui.
porque Deus não me deu essa graça. Isso não existe, né? A doutrina espírita é bem elucidativa quanto a isso. Mas vamos voltar à pergunta? Em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu vou contar uma história que vai esclarecer isso muito bem. São Jerônimo, um papa, lá no começo da história, na Idade Média, nos anos 200 ou 300 depois de Cristo, ele foi o responsável por organizar os evangelhos. Os evangelhos foram escritos em aramaico e hebraico, duas línguas muito antigas e que eram muito pobres. Uma palavra só significava um monte de coisa, igual nós temos aqui o português, que também é pobre, mas nem tanto. Manga, por exemplo, cá entre nós, significa manga de roupa, de camisa, manga d'água, um tremendo temporal, manga do verbo mangar, gozar, né? E o que mais? Eu sei que tem 4 ou 5 significados, uma palavra só. Então, no meio de uma frase, aquilo tem um significado, você tem que entender o que quer dizer. O aramaico e o hebraico eram assim. Pobre demais a língua. Então, uma palavra só servia para um monte de coisa. Certo? E o mais interessante, não tinha pontuação. Não tem pontuação no hebraico e no aramaico. Então, São Jerônimo foi o responsável. Nem vírgula. Nem vírgula. São Jerônimo foi o responsável por colocar as vírgulas, para o negócio ficar mais fácil da gente entender. Ele, com o conhecimento e com a ideia que ele tinha, achando que as coisas eram desse ou daquela maneira, colocou as vírgulas onde ela achava que é certo. Então, essa frase, por exemplo, em verdade vos digo, ainda, vírgula, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vêm os Espíritos nos esclarecer que a vírgula está no lugar errado. A vírgula devia ser, em verdade te digo ainda hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não disse quando. Sim. Quando será? Quando, depois de várias reencarnações, a pessoa se depurar, se tornar uma pessoa excelentemente pura, um espírito elevado, quando já estiver despojado de todas as imperfeições, de todas as mazelas, de todos os vícios, do orgulho, do egoísmo, de tudo o que nos mantém presos aqui nesse planeta horrível, mas ainda assim belo, que é a Terra. Então, em verdade te digo ainda hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Foi isso que Jesus disse, mas São Jerônimo resolveu colocar a vírgula antes e prometeu o céu para o bom e para o mal. Injustiça. Injustiça, né? Injustiça. Eu vou passar. Oi, Rogério. Voltou. A gente começou a chover aqui em casa, aí a gente trocou a conexão, ficou um pouquinho fora do ar. Porque, para não cair, né? Senão ia cair, acabou de cair um pouquinho, né? Então, agora, vamos começar as perguntas sobre o Evangelho. Explique o mandamento que fala. Como é? Pode falar? Explique o mandamento que diz: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Esse mandamento, eu sempre pensei nele. Estranho, né? O que tem um dia de sábado de especial? Pois é. Deve ser o dia de a gente encontrar a namorada, alguma coisa assim. Porque, normalmente é o sábado, né? Mas esse mandamento, como alguns outros, muita gente se aproveitou dele, principalmente os preguiçosos, para não fazer nada no sábado. Mas é um mandamento que está na Bíblia, né? E Jesus falou sobre santificar o dia de sábado. Mas a lógica espírita, a coerência espírita, vem nos explicar o seguinte: a ideia de Jesus não era fazer o indivíduo ficar quieto dentro de casa sem fazer nada no dia de sábado. E sábado era tradição, na época de Jesus, aos sábados, as pessoas irem para a sinagoga. Como podia ir no domingo, na segunda, terça, na quarta, mas eles tinham outras obrigações a fazer nos outros dias da semana. Cá entre nós, a Igreja Católica não santifica o dia de sábado, mas o dia do domingo.
Porque a missa, aquela missa que é muito frequentada, normalmente é aos domingos. Por quê? Porque Mas o domingo que é santificar, Rogério? Antes de calma, explicar o dia do sábado, santificar o quê? espera só, deixa eu chegar lá. É que eu gosto de rodear muito para ficar muito bem inteligível. Então, aqui para nós, o domingo é santificado porque é o dia que a gente está sossegado, tranquilo, sem obrigação, e pode tranquilamente ir ao sábado, ir à missa. Por santificar o dia de sábado, Jesus quis dizer o seguinte: reservar um dia, pode ser sábado, mas qualquer dia. Cada indivíduo por si reserva para si um dia. Santifica esse dia, quer dizer, coloque esse dia em especial para que nesse momento, nesse dia, você se dedique à sua própria espiritualização. Para que nesse dia seja um dia especial para você reverenciar a Deus e a Jesus, voltar diretamente o seu envolvimento, os seus pensamentos para as coisas divinas. Um dia especial para isso, enquanto que no restante da semana a gente vive tão atarefado, tão envolvido com obrigações e afazeres, que às vezes não dá tempo. A gente chega tão cansado em casa que, às vezes, mesmo lembrando de fazer uma prece, de agradecer pelo dia, ao deitar na cama a gente já dormiu e, às vezes, passa um dia ou outro a gente não consegue. Mas, se nós tivermos um dia reservado exclusivamente para isso, nós não vamos gastar tempo com outras coisas, porque esse dia tem um sentido especial e um momento para o qual a gente vai dirigir o móvel daquele dia, né? As nossas intenções, os nossos afazeres. Por que, assim, tem tanta coisa no Evangelho tão, assim, difícil? Porque poderia ter falado uma coisa mais clara, desse jeito. Gente, escolhe um dia aí para vocês cuidarem da parte Por espiritual. quê? Por que faz desse jeito? Porque é a linguagem da época, é o tipo da linguagem da época, os costumes gramaticais, né? A linguística da época era desse jeito. Então, usa as palavras nesses termos, sabe? Então, por exemplo, usa muito metáfora, era uma linguagem sobrecarregada de metáfora, por isso Jesus usou o recurso das parábolas, né? Muito sobrecarregado de metáforas, mas é o jeito da época. De lá para cá mudou muito, porque a língua vem se aperfeiçoando para poder facilitar para as pessoas. Né? Você vê, por exemplo, a língua portuguesa. Antigamente, na época do Império, a gente não falava você, a gente falava vossa mercê, não é verdade? Vossa mercê. De vossa mercê, de tanto falar, passou para vós me ser. Vós me ser. Depois passou para você. Hoje já se fala se. Você vai? Daqui um dia vai ser né? Ou seja, está reduzindo. Os estudiosos da gramática, principalmente da língua portuguesa, abominam esse tipo de coisa, né? Hoje, por exemplo, os jovens já não sabem escrever mais, porque conversa pelo WhatsApp e é cheio de códigos. Já viu? Cheio de código, né? Umas abreviaturas parecendo... como chama aquela linguagem os jornalistas aprendem? Cheio de símbolos, assim. É uma que para ficar mais rápido, né? Para Rápido, facilitar. o indivíduo vai falando, eles vão fazendo símbolo assim, rapidinho. Eu sei, tem um nome mesmo, mas eu também estou lembrando, não. Estou vendo aqui, alguém comentou aqui. O que a pessoa perguntou? Estou tentando ver um comentário aqui, se foi alguma pergunta. Mas, Rogério, o Jesus, né, quando ele veio, está escrito lá no Evangelho que é igual o culto, a gente escolhe. A pessoa falou assim: é igual o dia do culto que a gente escolhe no dia da semana. Esse santificar é igual o dia do culto mesmo, a gente escolhe o dia. Mas, Rogério, eu estava falando assim: no Evangelho diz que então Jesus não veio destruir a lei, e tem a lei de Moisés e a lei dos 10 mandamentos propriamente dita. Uma ele modificou quase toda, né, que é a lei de Moisés. Então, esses 10 mandamentos aí, diz que ele não modificou. Então, significa que isso está valendo. É isso mesmo? Os 10 mandamentos daquele jeitinho está valendo? Mais ou menos.
né? Porque Moisés era um cara muito esperto, foi um indivíduo preparado, né? Para apresentar o Deus único para o povo hebreu. Moisés foi o responsável. Até então, o povo acreditava em vários deuses. Moisés retirou ele lá do Egito, da terra de servidão, de todos os escravos, conduziu eles pelo deserto até chegar na terra prometida. No meio do, isso durou 40 anos. No meio do caminho, teve lá os milagres. Ele era médio de efeito físico, fazia lá umas mágicas, umas coisas que deixavam as pessoas boquiabertas. Mas ele era um grande legislador. Ele via o tanto que o povo era grosseiro e embrutecido, temente a Deus. Então ele pintou e descreveu um Deus brabo, nervoso, sanguinário, que se não seguisse as leis direitinho, todos iam ser punidos. Esse era o Deus que Moisés pintou. Se não fosse assim, como é que ia educar um povo embrutecido? Como é que você doma um cavalo sem ferro e sem esporas, sem machucar ele? Não tem jeito, né? Então você tem que mostrar isso. Então esse Deus que Moisés pintou, um Deus sanguinário, que dizimava uma tribo, que punia um e outro. Então Jesus veio e modificou isso. Mostrou o verdadeiro Deus para um povo já numa idade mais moderna, que podia entender esse tipo de coisa. Ainda assim, até hoje, tem gente que não consegue compreender e está vivendo às expensas do Velho Testamento, né? Naquela época do Deus punitivo, né? Que ontem mesmo eu vi ele falando assim, que a mão de Deus é pesada, como diz assim. Você vai levar né? Deus vai castigar. E Deus não castiga. As leis de Deus são leis de amor. Quem castiga somos nós mesmos que nos castigamos pela má interpretação e má conduta, né? Então Moisés misturou na lei de Deus, trazidas lá no monte, via mediúnica, ele médium, recebeu dos espíritos superiores, falou, isso aqui vai ser as leis. Ele recebeu essas leis e acrescentou alguma coisa que ele achava que era necessário. Então, no ensinamento de Moisés, teve muita coisa sobrecarregada para mudar hábitos. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho legal que ele fez. O povo vivia numa insalubridade tremenda, não é? Não tinha saneamento básico e nem hábitos de higiene na época de Moisés. O indivíduo morava numa casinha, num casebre, 2 por 2, e lá dentro moravam ele, a mulher, os filhos e uma vaca. Porque a vaca não podia dormir no quintal, senão alguém roubava. Os talheres, aquela imundície. As mãos que tiravam leite, na mesma hora pegavam o pão para comer. Então, Moisés impetrou. É lei de Deus agora, que a gente tem que lavar as mãos em respeito a Deus na hora da comida, na hora de comer. Isso é lei de Deus? Isso é lei de Moisés, para o povo parar de pegar doença. Uhum. Não é? Moisés era esperto, falou, vou mandar esse povo lavar as mãos, falar que Deus que mandou. Porque pelo menos adoece menos. Certo? Então esse tipo de coisa existe demais no Velho Testamento. Lei de Moisés, dele mesmo, que ele criou para que o povo vivesse de forma melhor. Depois, esse tipo de lei é que Jesus modificou, porque elas são leis temporais, elas servem para um povo naquele determinado momento. Depois a sociedade evolui, o povo melhora, aquela lei não se aplica mais. Mas a lei de Deus é imutável, né? Respeitar uns aos outros, respeitar a esposa e não adulterar, honrar pai e mãe, tudo isso que está no Velho Testamento, amar a Deus acima de tudo, tudo que está nos 10 mandamentos relacionado com o amor e o respeito ao semelhante, isso é lei de Deus. Uhum. Não, tá bom. Isso não muda, isso é perene. O que significa quando Jesus diz, o que ele quis dizer com ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo? Inclusive, aquela pessoa fez a pergunta que era reencarnação. Agora você pode aproveitar e explicar Então, para ela. então já responde as duas na hora só. O que significa? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ver o reino de Deus significa conquistar o paraíso, não é? Entrar no céu, absorver o reino dos céus. Só se consegue isso
Só se consegue estar diante de Deus, ver a Deus, estar com Deus, compreender essencialmente a vontade de Deus, quando nós nos tornarmos pessoas essencialmente boas. Quando evoluirmos na linguagem espírita. Quando nos tornarmos espíritos puros e com isso conquistarmos a possibilidade de adentrar os reinos superiores e estar com Deus. Para isso, Deus inventou um protocolo fabuloso que se chama reencarnação. O espírito criado por Deus, ele, como tudo no universo, absolutamente tudo, é regido pela lei do progresso. Tudo no universo progride. Aquilo que não consegue acompanhar o progresso, ele degenera, extermina. Mas dá origem a outros seres melhores. Então, constituindo aí a lei do progresso. Então, nós todos progredimos, evoluímos, nos tornamos seres melhores em todos os aspectos. No caso do homem, nos tornamos seres melhores intelectualmente e moralmente. Então, a evolução é nesses dois aspectos. Intelectualmente, em inteligência, e moralmente, em moral. Então, nós nos tornamos pessoas melhores. O meio de se conseguir isso é através das reencarnações. O espírito reencarnado, ele passa por uma experiência na Terra, cumpre uma missão pré-estabelecida por ele mesmo, para ele mesmo. Vencida essa etapa, ele retorna à sua vida real, verdadeira, que é no mundo espiritual, imortal, que é a alma. Lá, ele se programa para voltar novamente para a escola, que é a vida material, seja nesse planeta, seja em que planeta for. Porque, simplesmente, Mônica, do indivíduo reencarnar, simplesmente de ele reencarnar, estar preso a um corpo, ele já passa por necessidades. Ele já tem que se rebolar. Ele já tem que sacudir o esqueleto, como diz o outro, e tem que movimentar recursos pessoais para se manter no mundo. Por exemplo, vestir-se, alimentar-se, desenvolver a inteligência. E Deus possibilita isso através das intempéries que surge em torno dele na vida material. Então, durante a reencarnação, nós temos lá os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas dificuldades, e o indivíduo movendo a inteligência sua, procurando meios de resolver aquele problema, ou outro, ele desenvolve a inteligência. E na relação social, socializando-se um com os outros, procurando, conforme Jesus orientou. E Jesus é um legislador também, um disciplinador. Ele nos deu mastigadinho uma cartilha com um trieiro para a gente seguir e nos tornarmos pessoas melhores e verdadeiramente felizes. Dizia ele, faça desse jeito. Quando for fazer assim, não faça desse jeito. Olha, quantas curas Jesus fez. Quantas orientações ele deu. E sempre ao finalizar ele dizia, por exemplo, a mulher adúltera, que ia ser apedrejada. Naquele momento, todo mundo com a pedra na mão ia apedrejar Jesus, chega na hora. Em outras palavras, para não usar aquela linguagem rebuscada da época de Jesus, em outras palavras, Jesus diria assim, o que está acontecendo aqui? Que merda é essa que vai acontecer aqui agora? Ele não falaria, deixa ele. E o povo já ia regalar os olhos, olhava para Jesus, Jesus falou assim, mas não é possível, se eu não chego aqui, vocês iam fazer besteira de novo. Até quando eu vou estar com vocês aqui para estar socorrendo vocês nessas horas? Olha o quanto vocês iam se comprometer na vida, causando mais um crime. E quem de vocês aí? E nesse momento ele falou, não para os ouvidos das pessoas que estavam ali, falou diretamente à alma da pessoa. Quem no meio de vocês que estiver sem pecado, que nunca errou, que nunca fez besteira, pode atirar a primeira pedra agora. E quando isso fala no íntimo da alma, o indivíduo fica paralisado, sem ação. É o que aconteceu com Emmanuel, o espírito Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, quando ele narra a sua própria história no livro Há 2000 anos.
Na época ele era o senador Públio Lentulus, que foi tirar satisfação com Jesus quando ele estava lá na praça, porque a mulher dele estava se engraçando com o cristianismo. Ele falou, vou resolver essa parada agora. E foi lá na praça conversar com Jesus. Quando chegou perto de Jesus, ele já sentiu uma coisa diferente. Ora, o magnetismo de Jesus. E quando ele olhou nos olhos de Jesus, a raiva acabou, aquele ódio amenizou, e ele ficou paralisado simplesmente olhando a figura de Jesus e Jesus esperando ele falar, e ele não conseguiu falar absolutamente nada. O mesmo aconteceu com aqueles cavaleiros lá, quando Jesus falou para a alma deles, quem tiver sem pecado, joga a primeira pedra. Ninguém deu conta. E foram todo mundo embora, diz o evangelista. Cada um foi saindo, dos mais velhos para os mais novos. Os mais velhos são aqueles mais vividos, que erraram mais, e esses vazaram logo. Depois, Jesus chegou lá para a mulher e falou assim, minha filha, cadê o povo que está te condenando? Foi todo mundo embora, então também não vou te condenar não. Mas vou te dar um conselho. Vá embora e não voltes a pecar. Ou em outras palavras, vai e muda o jeitão de ser. Não faz mais isso não. Para que não te aconteça coisa pior. Nesse momento, Jesus estabeleceu e mostrou para a gente a lei de ação e reação, que a doutrina espírita fala tanto. A nossa vida hoje é o reflexo de ontem. O que nós fizemos hoje, nós estamos colhendo hoje. O que nós fizemos ontem, as consequências estão vindo agora. Então, não existe injustiça na lei de Deus, existe lei de ação e reação. Deus é absolutamente justo. O que nós estamos passando hoje é nosso. Nós escolhemos para nós. Através dos nossos atos, estão refletindo agora. E aí, a forma de se restabelecer a lei de Deus na nossa consciência, ficarmos em paz, é, primeiro, restabelecendo as coisas. Então, quando eu disse assim, que não basta arrepender dos atos, não basta. A primeira atitude é arrepender. E isso mostra que o indivíduo já identificou em si, já se conscientizou de que ele errou. É o arrependimento. Bom, e o arrependimento gera um probleminha, sofrimento. Porque quem se arrepende sofre, porque sabe que errou. Mas não basta arrepender para herdar o paraíso, não. Ele tem que ir lá e consertar o erro que ele fez. Resgatar. Resgata-se através das provações ou da expiação. Por isso aqui é lugar de resgate. Por isso aqui é mundo de provas e expiações. Por isso que tem tanto sofrimento, tanta dor, tanta miséria. Porque aqui é mundo de provas e expiações. Aqui nós sofremos diariamente as consequências do que nós fizemos ontem ou na vida passada. Né? E a reencarnação é que possibilita isso. Porque reencarnando num ambiente social, eu vou ter que aprender a ter paciência com meu colega, meu vizinho, com a minha esposa, a suportar a sogra maldita, o irmão, o delinquente, a confiar mais nesse, ter mais tolerância com aquele, em suma, exercitar a caridade, como Jesus ensinou, porque isso é que santifica um homem. Por isso o Kardec já decretou o lema, fora da caridade não há salvação, enquanto que a igreja, na Idade Média, já dizia, fora da igreja não há salvação. Não, é fora da caridade. Não há salvação. E aí por diante. Vamos passar a mudar de pergunta, se ficou bem claro, porque senão a gente não responde as perguntas hoje. E também, Rogério, porque uma encarnação só, por mais que a pessoa vivesse 100 anos, ela não conseguiria evoluir completamente, né? Nunca, é impossível. Tudo, né, que ela precisaria aprender e experimentar, é impossível de uma vez só. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, uma pessoa, por exemplo, que se depurou muito em uma encarnação. Vou dar um exemplo. Estou com um problema aqui no meu celular. Peraí. Paulo de Tarso. Era perseguidor dos cristãos. Homem rude, rústico. Não gostava de jeito nenhum dos cristãos. A noiva dele era esposa de... Como chamava? O cunhado dele era o Estevão. Pois ele deixou o Estevão morrer na prisão, de ódio dos cristãos, né? Então, mas depois, quando ele foi admoestado, vamos dizer assim, pelo Cristo, a caminho de Damasco, quando ele ia perseguir o Ananias lá em Damasco, Jesus apareceu para ele e falou, mas Paulo, por que você está me perseguindo? Em outras palavras, como está no Evangelho. Paulo, por que me persegues? Aí ele ficou cego, chegou até Damasco, o cara que ele ia maltratar, aprisionar, Ananias curou ele, cuidou dele,
né, deixou ele hospedado na casa dele, ou seja, aí ele se converteu. Uma vez convertido, Paulo mudou radicalmente o comportamento. Estudou o cristianismo sem reservas, percebeu que era divino o cristianismo, tornou-se cristão e começou a trabalhar em prol do cristianismo, orientando e fundando as igrejas. Nesse momento, ele evoluiu grandemente nessa existência dele, a ponto de, no passamento, eu disse aqui pouco antes que todos passamos pelo processo da perturbação quando a gente desencarna. Certo? Então, Paulo de Tarso, a perturbação que ele passou, descreve Emmanuel no livro Paulo Estevo, foi uma tonteira. Enquanto que nós ficamos doidos, perturbadíssimos, sem ter consciência das coisas, anos e anos no umbral, Paulo de Tarso sofreu uma tonteira quando ele foi decapitado em Roma. Sentiu uma tonteira assim, foi a perturbação dele. Tamanho foi o devotamento e o desprendimento dele nessa existência. Quando ele abriu os olhos após a tonteira, estava Jesus e Estevão aguardando ele para recebê-lo no mundo espiritual. Olha que beleza. Gente, teve um comentário aí falando que está travando. Vocês dão um retorno para a gente se de todo mundo está travando, ou é a conexão de uma pessoa só? Escreve aí, porque para mim não está travando, não, está normal. Você está dizendo normal, Rogério? Ou está travando a minha imagem? Não, pouco antes estava travando, mas parou. Já tem um bom tempo que não está travando. Tá. Rogério, o Bruno colocou uma pergunta hoje aí, né, no Instagram, falando assim: Deus existe desde sempre. Bom, e a matéria? Aí ele perguntou se alguém sabia a resposta. Eu perguntei para algumas pessoas e eu não sei se a resposta estava certa, não. Qual que é a resposta? Alguém respondeu? Não, eu perguntei assim, com quem as pessoas que eu conheço, que eu conversei hoje. Pois é, interessante isso, porque é o seguinte, para nós, para o nosso estágio evolutivo, para a nossa capacidade de raciocínio e inteligência, é dificílimo nós concebermos um ser que existe de toda a eternidade para trás. Para eu existir de hoje até a eternidade para frente, para o futuro, eu posso até conceber, mas compreender que alguém sempre existiu no passado, isso quer dizer que ele nunca teve um começo. E nós, seres humanos, para a gente entender as coisas, nós precisamos de parâmetros. Nós fazemos analogias com as coisas para a gente entender. Eu vou entender e fazer um parâmetro de um ser que existe desde a eternidade passada, como eu vou comparar com o quê? Então, para nós é difícil entender esse tipo de coisa, que Deus não teve começo. Para nós, tudo tem que ter um começo, que foi o momento da criação daquele ser. E Deus não teve começo. Por isso, ele é dito eterno. Eterno é um ser que não teve começo e não vai ter fim. Deus é eterno. Nós, espíritos, não somos eternos, nós somos imortais. Nós vamos existir para toda a eternidade futura, porque nós não morremos. O espírito não padece, não perece, não morre. Mas nós tivemos um começo, que foi quando Deus resolveu nos criar. Ali nós passamos a existir. Mas Deus não teve começo. Se Deus tivesse tido um começo, algo ou alguém teria criado Deus. Esse algo ou alguém é que seria Deus. Né? E a matéria? A matéria é a criação de Deus. Primeiro Deus existe. Depois Deus criou todas as outras coisas.
criou o princípio espiritual e criou o princípio material. O princípio espiritual, pelo processo da evolução, dá origem aos espíritos. O princípio material, pela interação entre os vários tipos de matéria, dá origem a tudo que nós conseguimos imaginar no universo. Em termos de... Pode falar, falou já? Não, porque eu vou fazer um comentário. Porque no livro dos Espíritos, a resposta dela não está cravada dessa forma, né? Então, assim, ninguém sabe. Ninguém sabe? O quê? Ninguém sabe? Se a matéria existe desde sempre também. Bom, o que nós aprendemos dos espíritos no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e no livro do Emmanuel, que se chama A Caminho da Luz, principalmente em A Caminho da Luz, Emmanuel diz o seguinte: Deus é o Ser Supremo, Criador de todas as coisas. Deus criou o princípio material. Deus criou o princípio espiritual. O princípio material, também chamado de matéria elementar, também chamado de fluido cósmico, também chamado de fluido cósmico universal, que é uma redundância, dá origem a tudo que nós conseguimos imaginar, menos espírito. Uma coisa são os espíritos, que provém do princípio espiritual, que é um elemento primordial que dará origem, pelo processo de evolução, aos espíritos. Isso é uma coisa. Sobre isso, nós sabemos pouquíssimas coisas. No livro dos médiuns, o espírito, esqueci o nome dele, estudando na parte que fala de perispírito, ele fala assim, dá um depoimento, ele fala assim: vocês aí, enquanto se esforçam para compreender o perispírito, nós outros aqui estamos nos esforçando para compreender a alma. Os espíritos superiores que trouxeram para nós a doutrina espírita, ainda não têm noção plena do que é a alma, o espírito. Estão em processo de evolução para chegar a compreender. Assim como não entende também o que é Deus. O parâmetro que nós temos de ser Deus é um ser supremo. Para uns, ele fica nas nuvens, sentado lá, governando a individualidade de cada um. Para outros, ele é o cosmos. Para outros, ele é a inteligência do universo. Mas, assim, aquela noção da realidade, do que é Deus, ou quem é Deus, ou como ele é, nós não temos condição. O nosso cérebro não consegue entender isso. Então, se no livro dos Espíritos fala que não se sabe, bom, em A Caminho da Luz, Emmanuel é claro quando diz que Deus criou a matéria. Quando? Então, aí eu não sei. Quando foi que ele criou o princípio espiritual? Também não sei, mas ele é que criou. Mas isso é lógico, é porque Deus é que criou todas as coisas. A matéria vem de onde? Ué, é criação de Deus. Não é não? Tudo é criação de Deus. Então não está errado. Não está errado eu afirmar que a matéria veio de Deus. Deus criou a matéria. Como? Estaria errado, por acaso, pensar que a matéria apareceu junto com Deus, assim? Sempre existiu também? Não, que isso existe, as coisas... Não, está errado. Matéria não sempre existiu, não. Matéria é uma criação divina, porque ela é elaborada. A matéria se diferencia pela conjugação dos seus elementos. Vamos dar um exemplo aqui no planeta. O pouquinho de matéria que nós conhecemos, né, estão lá gravadas e grafadas na tabela periódica, aquela da química que a gente entende. Tudo que a gente consegue entender está na tabela periódica, em termos de matéria palpável. A combinação daqueles elementos todos dá origem a outras matérias mais diferenciadas ainda. Então, o oxigênio é um elemento químico. Ó, se você pegar um oxigênio e juntar com outro oxigênio, ele muda, ele vira gás. É o gás oxigênio.
Se você pegar mais um oxigênio e juntar no gás, ele vira O3, ele vira ozônio, que é um gás, mas é um gás que a gente não pode nem respirar, igual o oxigênio. Faz mal, né? E assim vários outros elementos. Se você combina um com o outro, dá origem a outra substância. Então a matéria é desse jeito. Existem matérias no universo que a gente não tem noção. A gente não tem noção. Né? Está muito fora, muito longe do nosso entendimento. Sabe? É. A outra Esse é o... pergunta que ele colocou lá foi sobre aquela frase de Jesus, né? De pobre, bem-aventurados os pobres de espírito. Nossa, geral não entende o que significa pobre de espírito. Com essa expressão, pobre de espírito, Jesus referiu-se aos humildes. Porque dizia ele assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o céu. Né? Por quê? Porque os humildes são aqueles que verdadeiramente seguem o ensinamento de Jesus. São aqueles que não se comprometem com os erros e os vícios. Os humildes são todos aqueles que estão em antagonismo com os orgulhosos, que acham que eles são o centro das atenções. O orgulhoso é aquele indivíduo que acha que ele sabe tudo. Ele dá a palavra final. Todos têm que viver em função dele e das vontades dele. É o soberano. Mal acredita, ouve falar de Deus, mas não, na essência não acredita em Deus, porque Deus, pelas suas características, é superior a ele. E ele não admite algo ou alguém superior a ele mesmo, porque isso estaria diminuindo o orgulhoso. Por isso, a maioria dos orgulhosos são ateus. Existe uma pesquisa que diz. A maioria são ateus, os orgulhosos. E quando Jesus diz, bem-aventurados os humildes, porque são aqueles que já compreendem que no mundo nada disso importa. O que importa é você ser melhor ou pior do que o outro. O que importa é você ser mais bonito ou mais feio do que o outro. E você ficar competindo com esse ou com aquele. Se você é mais bonito, mais rico, se você tem isso, se você tem aquilo. E nós fazemos isso o tempo todo. O tempo todo. Esses tempos atrás eu fui fazer uma palestra sobre essa passagem do Sermão do Monte. Né? E eu, no dia, eu fico observando as coisas e a gente fica vendo. Então, por exemplo, se você fala assim para a pessoa, por exemplo, você diz assim, eu tenho um carrão, eu comprei um carrão. O outro chega e fala assim, não, eu tenho dois. Tem dois desses. Ou seja, ele nem esperou você falar como é as coisas, não, ele já fez questão de dizer que ele é superior que você, porque ele tem dois. Né? Eu tenho um amigo que é desse jeito, não vou falar o nome dele, ninguém vai saber. Ele é desse jeito. Se você chegar perto dele e falar assim, eu vou comprar um avião, ele vai dizer, compra não, já tive um desse aí, presta não, ele tem um defeito assim, assim. Não, mas eu estou olhando esse avião aqui, ele é bom, assim, não, eu tenho certeza, já tive dois desse aí. Eu já tive dois, eu comprei um, não prestou, eu vendi, comprei outro, só por teima. Só por teimoso que eu sou, eu comprei outro. Mas não presta não. Tudo que você fala, ele já teve, ele tem, e ele sabe que não presta, e ele quer te diminuir e falar para você, não compra não, porque não presta. Porque se você comprar, você vai ter o avião, e ele nunca teve, na verdade. Você entende? Então, o orgulhoso é aquele que não admite. Sabe? A pessoa tem que fazer tudo para ele. Ele é que manda, ele que resolve tudo. Né? É igual o chefe. O chefe, quando é orgulhoso, é assim. A pessoa vai trabalhar da empresa dele, ele já põe as normas, os artigos que o indivíduo tem que seguir na empresa. Só tem 2 artigos. O primeiro artigo diz assim, o chefe sempre tem razão. O orgulhoso é desse jeito. O orgulhoso sempre tem razão. Não admite argumentar, conversar, ouvir a outra parte para ponderar. Quem sabe o outro também tem razão. Não que ele esteja errado, mas o outro pode ter um pouco de razão. Não admite ouvir. O humilde é aquele que ouve, pondera,
Porque ele sabe que ele não é detentor de toda a verdade. Ele pode estar errado. E pode ouvir sem reservas e acatar o comentário ou a opinião do outro e pode ser até aceitável a opinião do outro. Isso é humilde, porque respeita, porque é benevolente para com todos. Exerce a caridade em todo momento, porque ouve a pessoa, deixa a pessoa falar e perdoa sempre, né? Esse é a característica do homem humilde. Humilde. O orgulhoso, não. E eu estava falando dos mandamentos do orgulhoso. Primeiro mandamento, o orgulhoso sempre tem razão. Segundo mandamento e último, na remotíssima hipótese de ele não ter razão, entra em vigor o primeiro mandamento. O chefe sempre tem razão. Tem razão. Tá certo. Ixi, não vai dar tempo de fazer uma outra pergunta. Falta 2 minutos. Eu converso demais, né, Mônica? Eu converso demais. O Renato fala que eu também pergunto demais. Uai, eu não, falo, mas eu tenho que mas aqui não é pergunta, né? de resposta? Pergunta? Não, mas não é aí pergunta? tá bom. Aqui ficaram algumas perguntas. Hoje ficou bastante perguntas. O próximo, semana que vem, responde. Rogério, obrigada, viu? Adorei. Essa live foi muito boa. Estudar o Evangelho é bom, né? Porque o Evangelho é difícil, né? Eu acho difícil. Ontem mesmo estava falando na live da família lá, sobre fazer o culto no lar, que o Evangelho é o melhor livro para estudar, mas ele não é fácil, não, né? Mas quando a gente interpreta o Evangelho à luz da segunda espírita, fica coerente. Fica coerente, porque são retirados passagens da Bíblia que, se a gente não prestar atenção, entram em contradição umas com as outras. E para a gente, analisando logicamente, dentro dessa coerência que a doutrina espírita nos traz, então não tem divergência nenhuma. E fica mais fácil de entender. Né? É muito legal. Faz a oração, então, para a gente final, que hoje a gente vai terminar na hora. Tá bom, vamos fazer. Gente, obrigado. Boa noite para todos aí. Fiquem com Deus. Quero agradecer a todos que ficaram até agora, né, nos ouvindo. Quero dizer, antes da prece final, para as pessoas convidarem os amigos, né, frequentarem as nossas lives, onde a gente pode discutir, conversar, aprender. É muito legal. E nesse momento, elevar o pensamento a Jesus também, agradecendo, porque estando com a mente ligada nesse momento, nas lives, nas palestras, nas perguntas e respostas, a equipe espiritual pode se acercar mais intimamente da gente e fazer as intervenções do tratamento espiritual que cada um necessita. Então, nós temos atividade na terça-feira, 8 horas da noite, palestra, live de palestra. Quarta-feira, 7 horas, tratamento espiritual, todo mundo pode participar. Quinta-feira, 7h30, perguntas e respostas. Sábado, 14 horas, outra palestra. É muito compromisso, né? A gente enche a semana e enche a nossa casa e os nossos ouvidos com coisas boas, edificantes, aprendizado importante da nossa vida. Para a gente saber conduzir a nossa vida melhor, pautada aí dentro dos ensinamentos de Jesus. E nesse momento, agradecemos profundamente a Jesus e a toda a equipe espiritual que nos assiste nesses momentos. Obrigado, Mestre, por tanto que nos tem proporcionado nessa vida, por tanto aprendizado, por tanta oportunidade. Fique conosco, Jesus, nos abençoando ainda hoje. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Até. Tchau, gente. Com Deus.